Você já imaginou como seria presenciar o maior desastre natural da história da humanidade? Uma inundação tão catastrófica que varreu toda a vida da face da Terra. O que realmente aconteceu durante o grande dilúvio? Será que essa história é apenas um mito? Ou há mais verdade nela do que imaginamos? Hoje vamos explorar essa narrativa épica, revelando os detalhes por trás de um dos eventos mais misteriosos e poderosos da Bíblia. O que levou Deus a inundar o mundo inteiro? E qual o papel de Noé e sua arca na preservação da vida? Prepare-se para descobrir a verdade por trás do grande dilúvio. Para entender o dilúvio, precisamos voltar ao estado do mundo naquela época. A terra estava mergulhada no caos. A humanidade, que havia sido criada à imagem de Deus, se afastou completamente de seus caminhos. A violência, a corrupção e o pecado reinavam por toda parte. As pessoas estavam mais focadas em satisfazer seus próprios desejos do que em buscar a justiça e o bem. Em Gênesis 6:5 nos diz: O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O coração humano estava tão corrompido que Deus decidiu intervir de maneira drástica. O Criador, que havia formado o mundo com tanto cuidado e propósito, agora via sua criação se autodestruindo. A pergunta que surge é: até que ponto o mal pode chegar antes que Deus decida agir? Até onde a humanidade pode ir antes de enfrentar as consequências de suas escolhas? Em meio a toda essa escuridão, Deus encontrou um homem diferente: Noé. Um homem que, mesmo cercado por um mundo de caos, manteve sua fé e obediência a Deus. Imagine como deve ter sido para Noé. Um dia Deus se revela a ele e lhe dá uma missão extraordinária. Construa uma arca, pois uma grande inundação está vindo. Vou destruir toda a vida na terra, mas você e sua família serão salvos. Noé era um homem comum, mas sua obediência foi incomum. Ele começou a construir uma embarcação gigantesca seguindo exatamente as instruções de Deus. A arca tinha 3 andares, com compartimentos internos para abrigar não apenas sua família, mas também uma grande variedade de animais. Imagine as dimensões dessa obra. Uma estrutura imensa de madeira com o tamanho de um prédio de vários andares, feita para suportar uma tempestade que ninguém jamais havia visto. Enquanto Noé trabalhava, as pessoas ao redor zombavam e riam dele. Por que construir uma arca no meio da terra seca? Que loucura é essa? Mas Noé não vacilou. Dia após dia, ele seguiu com sua tarefa, movido pela fé em algo que ele ainda não havia visto. E a cada martelada, a esperança de preservação da vida se concretizava. Com a arca finalmente construída, veio um dos momentos mais impressionantes da história. Deus ordenou que Noé trouxesse para a arca um casal de cada espécie de animal. Imagine a cena. Animais de todas as formas e tamanhos começaram a aparecer. Desde os pequenos insetos até os imponentes elefantes, todos obedecendo ao comando do Criador. Você consegue visualizar? Leões, tigres, girafas, pássaros de todas as cores, répteis rastejando, cada criatura encontrando seu lugar na arca. Animais que normalmente seriam predadores e presas agora conviviam lado a lado, em harmonia temporária. Havia um propósito maior, um plano divino em ação para preservar a diversidade da vida. Era como se a própria criação estivesse colaborando com a missão de Noé. Imagine Noé e seus filhos cuidando de organizar os compartimentos, preparando alimento e água suficientes para suportar os longos dias à deriva. Não seria fácil, mas era necessário. Então chegou o momento. O céu, que antes era sereno, de repente começou a se encher de nuvens pesadas e escuras.
O trovão ressoava como nunca antes, e então as primeiras gotas caíram. Mas essas gotas logo se transformaram em uma chuva torrencial, como o mundo jamais havia visto. As comportas do céu foram abertas e as águas subterrâneas também irromperam com violência. A terra começou a ser submersa rapidamente. As colinas foram cobertas, e as pessoas que antes riram de Noé agora corriam em desespero, mas já era tarde demais. As águas subiram e cobriram tudo. Nenhuma montanha foi alta o suficiente para escapar. Cidades inteiras, florestas, rios e mares se tornaram um só, sob um imenso manto de água. Por 40 dias e 40 noites a chuva não parou. A arca com Noé, sua família e todos os animais flutuava sobre o abismo de água, enquanto a terra como conheciam era varrida. Ao final as águas começaram a baixar. Noé enviou uma pomba, e ela voltou com um ramo de oliveira sinalizando que as águas estavam recuando. Um novo começo estava a caminho. Quando a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat, Noé, sua família e os animais saíram para um mundo renovado. Tudo o que eles conheciam havia sido destruído, mas havia uma nova chance diante deles. Então, Deus fez uma promessa eterna. Ele colocou um arco-íris no céu como símbolo de sua aliança. O arco-íris é um lembrete da misericórdia e da graça de Deus, mesmo após um julgamento tão severo. Ele nos dá a chance de recomeçar, de reconstruir nossas vidas sobre fundamentos mais sólidos. Mas o que essa história significa para nós hoje? Será que vivemos tempos tão diferentes daqueles? A humanidade ainda enfrenta desafios e tentações. Ainda vemos injustiça, violência e egoísmo. Assim como nos dias de Noé, há uma escolha a ser feita. Vamos viver de acordo com nossos próprios desejos ou vamos seguir o caminho de Deus? A história do dilúvio é um aviso, mas também é uma mensagem de esperança. Deus é justo, mas Ele também é misericordioso. Ele nos oferece uma oportunidade de redenção, uma chance de nos voltarmos para Ele e de encontrarmos a paz em sua aliança. Se essa história mexeu com você, lembre-se de que ainda há tempo. Assim como no tempo de Noé, Deus continua buscando corações dispostos a segui-lo. O que você fará com essa mensagem? Diga para nós nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando histórias poderosas da Bíblia, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.